Saudação, vossos tubos, para o canal TV Paralela está de volta. E dessa vez eu vou ensinar para vocês como fazer um jogo no Game Maker. E na verdade, não exatamente ensinar como fazer um jogo, mas ensinar como funciona o Game Maker do zero. Como fazer qualquer coisa no Game Maker do zero, né? Para começar, você vai se deparar com essa página aqui. Você vem em New, e aí não precisa selecionar nada aqui não, pode deixar Blank Game ou Blank Pixel Game, depende. A única diferença aqui vai ser que a suavização em um vai estar desativada e na outra vai estar ativada, então não faz nenhuma diferença. E a gente vai direto para o GML Code. Eu não recomendo ir no GML Visual. Por quê? Porque é muito mais limitado do que o GML Code. E depois, para você aprender a mexer com o código mesmo, fica mais difícil. Então, é um processo a mais. Então, a gente vai começar direto no código mesmo. Então, eu vou criar só um jogo aqui mesmo. Vou criar em qualquer lugar mesmo, mas você pode alterar a pasta do jogo aqui. Beleza, você vai se deparar com isso daqui. Nossa senhora, assim, tirando isso, esse wallpaper aqui que foi eu que coloquei. Então, isso aí já é uma personalização minha. Mas vamos começar do zero aqui, cara, porque você deve estar olhando para isso daqui pensando: puta merda, nego. Nossa senhora, eu não vou aprender isso aqui nunca. Olha como é que é difícil, como é que é nem um pouco intuitivo. O que que eu faço? Isso aqui já é um jogo, como é que é? Não, vamos lá. Primeiro de tudo, eu recomendo você pegar esse assets aqui e mover para cá, em todo projeto que você fizer, e deixar ele aqui. E aí do outro lado vai ter um inspector. E aí você deixa assim, porque era assim que funcionava no Game Maker 1. E aí é assim que a gente herdou aqui, que eu herdei aqui no Game Maker 2. No caso, hoje em dia chama de Game Maker 2024. Então eu recomendo já passar isso aqui pra cá porque fica mais fácil. Mas se você quiser deixar do outro lado, não tem problema não. Vai ser uma questão de costume. Eu me acostumei dessa forma daqui. Então eu vou começar a explicar alguns conceitos básicos aqui, para você entender como é que a IDE funciona. IDE, se não me engano, significa Integrated Development Environment, que é isso aqui, ó. Integrated Development Environment. Aqui, ó. Ou ambiente de desenvolvimento integrado. Isso que você está vendo é uma IDE, entendeu? Então vamos começar aqui para entender cada um desses símbolos aqui em cima, o que eles fazem, tá? Primeiro aqui, ó, Close Project. Aqui você voltaria para a tela inicial. Aqui você abre um novo projeto. Aqui você procura por um projeto, né? Abre o arquivo, aqui você salva o projeto. Aqui você cria o executável dele, né? O .exe. Aqui você cria o executável e inicia o jogo logo de cara. Mas isso aqui é depois que o seu jogo estiver pronto ou você quiser testar alguma coisa que vai mudar daqui pra frente. Aqui é o modo de debug. Eu particularmente nunca usei, né? Mas ele basicamente inicia o teste do jogo sem nada, com um debug lá, mas tem que configurar algumas coisas, é muito mais chato. Eu particularmente nunca usei, eu preferi debugar na mão mesmo. Aqui é o run, que é a função que você mais vai usar de todas, de longe é o run, que é você vai clicar aqui e ele vai iniciar o jogo para teste no próprio runner do Game Maker. Aqui ele para o que está rodando e aqui ele limpa o target, ou seja, vai limpar os cachês, as coisas do tipo assim, caso você precise. Aqui Game Options. Aqui é muito interessante porque aqui você vai abrir e vai ter muitas coisas para configurar. Então você já vai dar de cara no General. Aqui ó, vai ter o que? Game Frames per Second. Isso aqui é a quantidade de FPS que o seu jogo roda, tá? Isso aqui limita o frame rate do seu jogo no que você definir aqui. Eu, por exemplo, coloco 120 na maioria, ou no caso a minha tela seria 180 Hz, então assim, mas isso daqui é dinamicamente configurável depois, tá? Então não precisa se prender
a uma coisa. Vamos começar com 120, porque pelo menos já é o dobro da smoothness, né? Já é o dobro da coisa. Isso aqui já é um zoom menos, um zoom mais aqui no projeto. Isso aqui reseta o zoom pro valor padrão. Isso daqui ele fecha ou abre todos os painéis, tá? Eu já volto aqui no Game Options, mas primeiro vamos... O que são os assets aqui? Os assets é todo o conteúdo do seu jogo vai estar desse lado aqui. E o inspector, quando você clica numa parte desse conteúdo, ele vai dar mais opções para você gerenciar esse específico conteúdo, entendeu? Então, o assets é onde fica todo o conteúdo, o inspector ele abre a propriedade de um determinado conteúdo. Então, vamos começar aqui. Aqui embaixo nós temos essa outra janela aqui, que ela vai ser importante para várias coisas. Aqui tem o output, que é a parte mais importante, que é onde você vê na hora que você vai dar o play aqui, tudo que está acontecendo. A maioria das coisas você não vai entender e nem precisa. Olha só, ele vai começar a gerar aqui o projeto, né? Aqui você vê que ele está carregando, está construindo. Mas se der qualquer tipo de erro, no final é aqui que vai aparecer. E isso daqui é o seu jogo já rodando. Então aqui nós temos só uma tela preta. E beleza, aqui vai ter compile erros caso dê um erro, ou seja, erros de compilação, se algum código bugou. Feather messages, se tiver algum erro, depois eu demonstro para vocês, né? Prefab, já nem sei, são coisas pré-fabricadas, mas a gente não vai mexer com isso. Breakpoints eu também não sei. Source control é outra coisa também. E isso daqui, search results é uma coisa que você também vai usar bastante, porque você vai dar, por exemplo, Ctrl Shift F, você vai procurar ou replacear, né, ou substituir alguma coisa. Então quando você vai refatorar um código, por exemplo, ou alguma coisa ficou errada, você quer substituir em vários objetos, em vez de você ter que procurar objeto por objeto, isso aqui vai te poupar muito tempo no trabalho. Então todos os resultados dessa busca que você fizer ali, eles vão aparecer aqui. Mas o que a gente vai focar aqui por enquanto, a gente pode até diminuir essa telinha aqui, que não é importante por enquanto, isso aí já é uma coisa mais avançada, tá? Então vamos voltar aqui para o Game Options. Aqui nós temos qual que é a linguagem de script padrão. Então a gente vai deixar no GML Code, aqui é sempre perguntar e aqui é GML Visual. Então aqui default draw color, a cor de desenho padrão, né? Se você não definir nenhum draw em cada objeto, ele vai desenhar padrãomente, vamos dizer assim, com branco. E aqui fora da ROM, que qual que vai ser? Aqui Generate Project Images, nem sei direito para que serve. Aqui mostra exatamente quando o projeto começou a ser feito, e aqui mostra por quanto tempo isso aqui continua aberto. Isso aqui é tipo um ID do seu projeto, né? Isso aí é só quando você for lançar. Source Control seria para você jogar no GitHub. Author você coloca aqui qual é a empresa, né? Ou o seu estúdio, qualquer coisa do tipo. Aqui automaticamente remover assets não usados enquanto for compilado. Então, por exemplo, você fez um objeto que não entrou no jogo, você marca essa opção aqui, né? E ele vai poupar um tiquinho de tempo, um tiquinho de processamento para ajudar. Isso daqui, quando você abre aqui, Deprecated Behaviors, isso quer dizer comportamentos deprecados, né? Como é que a gente explica? Obsoletos, comportamentos obsoletos. E desativa tudo isso aqui, tá? Isso aqui são avanços que já foram feitos e estão aqui só por compatibilidade até você adaptar o seu código e o seu projeto. Então, como a gente está começando o projeto do zero, não precisa dessas opções legadas aqui, porque o Game Maker já funciona muito melhor da forma como ele está agora. Template, isso aqui já são ícones, essas coisas aqui, para fazer dessas várias plataformas. Então aqui nós temos GX Games, já temos Reddit, mas a gente vai focar aqui principalmente no Windows, ou no máximo aqui Android, iOS.
Então vou abrir vários aqui, eles vão descer aqui. Mas tá, vamos começar pelo Windows, que provavelmente vai ser onde todo mundo vai começar. Pixel Game Display Name, tá? É o que vai mostrar na hora que você abrir o seu jogo lá, o nome do executável lá e o nome que vai aparecer aqui em cima na tela. Isso aqui, ó. Isso aqui. Aqui você não precisa mudar, que aqui é o nome do executável, tá? Deixa assim porque ele vai copiar o nome do projeto. Mas caso você queira mudar, né, tá livre aí. Aqui é a versão, né, que aqui você controla a versão. Aqui é a companhia. Aqui é o product, mas você pode deixar exatamente como tá aqui. Copyright, você dá uma mensagenzinha de copyright. Description, é isso aqui, ó. Vamos supor, você vai... Não vai aparecer porque tá na área de trabalho. Mas quando você chega setinha no ícone do negócio, vai aparecer a descrição dele lá, né? Vamos supor aqui. Deixa eu ver se aqui funciona assim. Aqui, acho que aqui não vai funcionar desse jeito, cara. Infelizmente não. Mas você vai, depois você vai entender. Aqui é se você vai salvar no AppData local ou no AppData roaming, que é onde vai ficar a pasta de dados do seu jogo, onde é que vai ficar a save do seu jogo, né? Aqui, copiar o exe para a pasta de saída. Então, esse aqui, ele não vai deixar o exe num lugar separado. Vai deixar o exe num lugar, no mesmo lugar de instalação. Aqui, caso você for postar na Steam, você pode usar um Alternative Launcher para aplicação da Steam. Então, se você quiser gerar um launcher, vai ser um launcher alternativo aqui. Disable File System Sandbox é uma configuração muito importante que você vai se deparar caso você queira acessar outros locais do Windows, né? Permitir o acesso à leitura e à escrita em outros locais não só do Windows, né? Qualquer outra plataforma. E você vai permitir o acesso livre e não só dentro do escopo do jogo, né? Não só dentro da pasta de saída, da save e tudo mais, né? Então você desabilita se você quiser, mas caso você queira uma segurança extra, não deixar o jogo ou a pessoa acessar outros locais, é isso aqui. Aqui, Sleep Margin. Isso aqui é uma configuração relativamente importante para a depender do... Como é que chama, cara? Depender da quantidade de frame rate que o seu jogo vai rodar. Porque o que acontece? O seu jogo vai gerar um quadro e o CPU vai dormir por um tempo determinado aqui. No caso, o padrão é 10. Para que ele não fique usando 100% do core lá, porque o Game Maker roda em single core, ele não é multithread, tá? Então ele vai diminuir o uso de CPU dependendo da margem que você coloca. Quando você está usando 60 FPS, são 16 milissegundos que cada frame leva para ser gerado. Então sobra uma janela de tempo até que ele precise gerar outro frame, tá? Então, caso o seu jogo esteja capado assim em certo frame rate, é bom você deixar isso aqui num certo número, que depois você calcula, para diminuir o uso de CPU. Eu particularmente tenho um outro projeto que eu uso o jogo a 120. Então, é muito menos do que 16 milissegundos e já não sobra uma janela. Então eu deixo no zero. E o que acontece se você deixar no zero? Ele vai usar o CPU o tempo todo para continuar gerando frame. Então isso vai diminuir a latência, mas também vai usar mais CPU. Fica ao seu critério, é um recurso de otimização que você pode ou não usar. Eu costumo deixar no zero para diminuir o máximo possível a latência. Mas vai de cada um, não faz tanta diferença assim em PC moderno. Vamos aqui para Graphics, que aqui é uma configuração já mais importante, tá? Display Cursor, isso aqui vai mostrar ou não o mouse dentro do jogo. Start Full Screen, é iniciar o jogo em tela cheia. Então se eu aplicar isso daqui, ó, ele vai imediatamente iniciar o jogo na tela cheia, que provavelmente vocês não estão vendo porque eu esqueci que eu deixei inclusive isso daqui no Window Capture.
Então, peraí que eu vou colocar aqui na captura de tela inteira mesmo. Full Size DR, beleza, pronto, tá aqui a captura de tela, tô com o meu Streamlabs aqui. Então, vou demonstrar pra vocês. Aqui, a tela tá inteira, tá vendo? Tá o jogo aqui rodando a 120 FPS e tal. Beleza, fechei aqui. Allow full screen switching, que é permitir troca entre full screen ou modo de janela. Uma configuração legal para você deixar aí. Interpolate color between pixels. Isso é uma configuração muito importante se você vai ou não fazer um jogo de pixel art. Se você for fazer um jogo de pixel art, cara, não ative essa opção porque ela vai colocar uma espécie de blur, né? Isso aqui basicamente é a filtragem anisotrópica. Então, quando você ativa isso daqui, ele vai filtrar os pixels e vai deixar eles macios assim. Porém, em muitos casos, isso daqui mais atrapalha do que ajuda. Principalmente se o seu jogo ele for pixel art e não for um jogo HD. No caso, se eu quero um negócio bonitão, assim, todo Full HD, você usa isso daqui para poder, né? Porém, em muitos casos, mesmo quando está em Full HD, isso aqui vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu uso configuração bem específica para isso daqui em código, tá? Eu não uso isso aqui direto não, porque causa muitos problemas. Use synchronization to avoid tearing, ou seja, usar sincronização vertical, né, para evitar o tearing, que é aquele rasgo. Basicamente isso aqui é o V-Sync. Então, se você quer deixar o frame rate do seu jogo capado, é bom que você use o V-Sync para ele também ajudar a sincronizar com a tela. Caso você queira um FPS desbloqueado, nós podemos colocar aqui, por exemplo, 1000, né? A gente pode colocar aqui, ó, 1000. Aí ele já vai basicamente descapar esse FPS. Tá vendo ali, ó? Então, se eu deixar o V-Sync, olha o que acontece. Vou rodar o jogo de novo aqui, ó. Ele vai capar no frame rate da minha tela, tá vendo? Então, se você quer um jogo que é desbloqueado isso daí, o V-Sync não é uma boa ideia, tá? Então, fica a seu critério, depende do que você usa. Aqui, ó, Allow Window Resize. Aqui eu tenho que desativar o Start Full Screen e ativar aqui, ó, Allow Window Resize para mostrar para vocês. Quando a gente tem essa opção, eu posso vir aqui e redimensionar a janela, entendeu? A meu bel prazer. Tá vendo? Então posso deixar a janela do jogo. O que impacta diretamente isso daqui é o scaling. Keep aspect ratio, manter o mesmo aspect ratio. Então, se o seu jogo é 16:9, não importa o quanto que você faça o resize aqui, ele vai manter em 16:9. Mas full scale significa que quando eu redimensionar isso daqui, ele vai pegar o aspect ratio do scaling que você fez. Então, isso vai variar de jogo para jogo, tá? Depende do dinamismo que o seu jogo vai usar. Tem configurações que o full scale vai atrapalhar e tem outras que vai ajudar, mas na maioria dos casos é bom você manter o aspect ratio, tá? Borderless Window, se a gente ativar essa opção, temos um caso curioso aqui, olha só. Ela já remove o X, já remove o texto, você não consegue fazer mais nada. Então isso aqui vai atrapalhar o resize também. Quando você for fazer o resize, não vai ter como você redimensionar a janela. Então fica uma janela fixa aqui no meio, você não tem como mover, não tem como fazer nada, tá? No máximo por código. Então isso aí é do seu critério também. E os Legacy DXGI Swap Effect Discard, isso aqui é uma opção recente por causa de umas mudanças na engine. E eu não recomendo ativar a menos que você esteja tendo problemas. É mais uma opção legada, né? Mais uma opção de compatibilidade. E Use Raw Mouse Input, isso aqui, sempre habilite isso aqui, cara. Porque isso aqui acabou de lançar e ele vai, em vez dele processar de uma outra forma o mouse, ele vai pegar direto o movimento do próprio driver, assim, direto. Então, assim, é o menor input lag possível do movimento do mouse. Então, mesmo que você não use o mouse, cara, até ativar isso aqui não vai fazer nenhum mal. Pelo contrário, é sempre positivo ativar essa opção aqui. Então, mantenha isso aqui ativado o máximo que você puder.
a menos que você tenha qualquer tipo de problema, o que é improvável. Tá? E agora chegamos aqui numa parte bem interessante, Texture Page Size. Quando você coloca um monte de sprites, que depois eu vou explicar o que é, você tem a Texture Page Size, né, que é a página de textura, que é o que vai ser carregado na VRAM da sua placa de vídeo, ou do seu gráfico integrado ferrado aí, todo zoadaço aí. Zoeira. Mas esse tamanho de página de textura, ele vai definir entre o tamanho dos sprites que você tem, do tamanho do maior sprite que você fez aí no seu jogo, ou, né, o tamanho de otimização. Então, se você tem vários sprites que são maiores que 256 GB, ele vai, aliás, se tiver um sprite só maior que 256, ó, 256 GB, não, ô cabeça, 256 pixels, né, por 256, ele vai ser obrigado a diminuir o seu sprite, então vai perder qualidade. Então a gente aumenta. Se você tem vários sprites que são menores que 512 aqui, por exemplo, mas ou são vários sprites de 512 especificamente, né, 512 por 512, ou vamos supor, você tem um sprite de 512 por 256, não, 512 por 384, que já não cabe mais na mesma página, né? Então, se tivesse dois sprites de 512 por 256, caberia na mesma texture page, porque seria 512 de largura mais 256 de altura, então cabe 2 de 256 na mesma página. Porém, se você tiver 257, ou seja, passou da metade do que cabe na página, ele vai ser obrigado a criar uma nova página de textura para guardar esse outro sprite, entendeu? Então aqui você pode ter um preview, eu não vou clicar aqui porque não tem nenhum sprite no jogo. E ele vai te mostrar as texture pages para você ver. Então se você tiver várias páginas de textura para um mesmo grupo de textura, depois nós vamos falar sobre grupos de textura, tá? Isso mais pra frente. O que acontece? Vai ser muito swap na placa de vídeo, você vai perder desempenho. Então é bom que você aumente isso aqui no menor que você achar otimizado, depois você vai entender direitinho o que otimiza, mas o padrão é 2048, é bom se deixar em 2048, que vai cobrir a maioria dos casos. E apesar dele aumentar o tamanho disso na VRAM, né, você vai ter um maior desempenho, ele vai demorar menos para carregar as coisas. Então até aqui beleza. Aqui images, vai ser o ícone do seu jogo. E aqui um splash screen que quando você usa, na hora que você abre aqui o jogo, olha só, ele vai mostrar isso aqui antes de abrir o seu jogo de fato, entendeu? Então eu não uso, mas isso vai depender do seu jogo, se você quer mostrar um logo da sua empresa, uma coisa assim, né, o logo do seu próprio jogo, aí vai do seu critério, tá? Installer, isso aqui já é mais avançado, a gente vai mexer nisso aqui mais pra frente, lá pra frente. Então, basicamente, essa é a parte 1 do nosso tutorial de como funciona a IDE, tá? E na próxima você vai entender mais coisas. E é isso aí, eu vou ficando por aqui nesse vídeo daqui. Parte 1, ok? Até a parte 2.